Finlândia começa a luta contra a desinformação na primeira infância. Vamos falar sobre isso? Desde a primeira vez que eu vi essa manchete, eu quis trazê-la aqui pra gente conversar sobre isso, porque são tantos pontos interessantes que a gente pode falar. Eu falei assim, tá na hora da gente conversar sobre isso. Ah, Cacá, mas tudo relacionado à educação é na Finlândia. Não tudo, gente, mas algumas coisas, assim. E existe uma obviedade nisso, de que tudo vem da Finlândia, a Finlândia está sempre à frente, porque sim, há um investimento ali maciço, tanto do ponto de vista de capital financeiro, né, de política pública e também da sociedade finlandesa em relação a esse entendimento da importância da educação. Então, por isso que, claro, quando a gente vê alguns expoentes, algumas coisas muito interessantes, isso tende a acontecer em países que levam a educação a sério. Então, por isso que a gente está falando da Finlândia aqui. Mas poderia falar de outros países também, mas é por isso que a gente está falando da Finlândia. Eu iria trazer um monte de dados sobre os malefícios da desinformação para a nossa vida, mas eu acho que nem precisa, né, gente? A gente está realmente, empiricamente, a gente consegue, o nosso viés de observação da nossa vida consegue garantir essa perspectiva de que sim, tem muita coisa errada acontecendo em relação à forma como essa informação mentirosa, enviesada, que é irreal, enfim, ela chega para nós a todo momento, em todos os canais. A reportagem que eu vi era de 2020, mas no ano passado a Finlândia foi considerada um dos países mais seguros em relação à desinformação. O que significa isso? Que a sociedade consegue, de forma muito crítica, pensar e entender que tipo de informação, ou qualificar as informações que chegam para eles, para todo mundo, adolescentes, adultos, inclusive crianças, através dos dispositivos que a gente tem hoje, né? Tablets, smartphones, através das redes sociais, que é a forma mais comum através da qual chegam as informações falsas. Mas do ponto de vista de currículo, a Finlândia refez o currículo, introduzindo alfabetização informacional e uma forte estrutura de pensamento crítico, gente, desde 2016. Então, os resultados que eles têm em 2020, que eles continuam tendo em 2023, 2024, eles não são resultados que chegaram da noite para o dia. E a Finlândia é o país número 1 em leitura no PISA. Naquele mesmo PISA que eu fiz uma live recentemente sobre isso, né, sobre os resultados do PISA. Então, a gente está falando de um país que investe exatamente naquilo que faz a diferença. Tecnicamente, gente, a gente está falando de um país que estrutura uma alfabetização que pode ser entendida como alfabetização informacional, ou alfabetização multiplataforma informacional. Mas como assim, Cacá? Eu nunca ouvi falar em alfabetização informacional. Você nunca ouviu falar em alfabetização informacional porque isso não é algo que hegemonicamente ou que tradicionalmente está dentro dos currículos de escolas de educação básica, não só em alguns outros países no mundo, como não era, por exemplo, na Finlândia, muito menos no Brasil. 2016, gente, foi o ano de inclusão dessa alfabetização no currículo básico ou de educação básica da Finlândia. E isso a gente nem tinha colocado uma outra camada nessa complexidade da desinformação no mundo, que é a emergência da inteligência artificial, especificamente a IA generativa. Tô falando dos chat GPTs, dos Midjourneys e de todos esses softwares que facilitam a produção de conteúdos, né? E, portanto, facilitam a proliferação de informação falsa, incorreta, enviesada, etc. Recentemente eu vi um trecho de uma entrevista do Stuart Russell, que é um dos pensadores mais importantes hoje em relação à inteligência artificial e seus impactos na sociedade, e ele falou um aspecto que eu acho muito importante a gente pensar sobre, isso tudo aqui que a gente está falando. And you advocate in your book that we need to have a mental security as we do have guaranteed in our rights, the physical security. How does that relate with the current development of AI in the world? So mental security includes, for example, the right to live in a largely true information environment. People are actually surprisingly defenseless against falsehoods, especially systematic falsehoods. We have long protected the right to physical security, that we should be able to go about our business without suffering from physical violence. But we are suffering from mental violence all the time because of the growth of disinformation on the internet and in social media. Ele fala sobre o nosso direito a termos uma segurança
emocional em relação a como essas informações ou como a desinformação impacta a nossa existência nesse mundo. Eu li a seguinte frase dita por um dos educadores lá de uma escola de Helsinki. Ele fala assim: as crianças de hoje não leem jornais ou assistem a noticiários na TV. O que aqui, por enquanto, é ok. Elas não procuram notícias, elas tropeçam nelas, no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no Snapchat. Ou mais precisamente, um algoritmo seleciona essas notícias só para elas. Elas devem ser capazes de abordá-las criticamente, não cinicamente. Não queremos que pensem que todo mundo mente, mas criticamente. Eu achei essa fala muito interessante, assim, para ver uma perspectiva de construção de mundo mesmo, né? Assim, então, quando a gente trabalha com essa perspectiva de alfabetização informacional, por exemplo, o que a Finlândia está ganhando é uma relação de confiança. É uma sociedade que entende que ela é empoderada criticamente e que por causa disso, e isso é de forma horizontal, ou seja, de forma universal, todo mundo tem acesso a esse tipo de educação, o que faz com que a confiança seja algo sólido e estruturado no país. Inclusive a confiança de que as pessoas não vão ser facilmente enganadas. Mas como assim, Cacau? Eu nunca ouvi falar de alfabetização informacional. Você nunca ouviu falar de alfabetização informacional, muito menos nas escolas, porque o mundo que a gente vive mudou demais. E daqui para frente vai mudar cada vez mais. É por isso, gente, que essa flexibilidade das instituições de ensino em relação a organizar o currículo frente aos desafios que o mundo apresenta para nós é a garantia da gente fazer uma educação que faz sentido. Aqui no Brasil a gente já tem algumas iniciativas sobre educação midiática, mas ela não chega, por exemplo, como na Finlândia, como uma política pública transversal, né, que tem uma obrigatoriedade de ser trabalhado no currículo. E como que eles fazem isso de forma técnica, né? Então, eles começam na educação infantil contando histórias, depois eles avançam para um entendimento e para análise mesmo de propagandas como um gênero textual importante, e isso é feito de forma transversal, ou seja, eles estudam isso, essa análise desse tipo de texto em todas as disciplinas, em ciências, em matemática, em geografia. Em relação à matemática, por exemplo, existe uma estrutura no currículo que já aponta mesmo para captação de dados, análise de dados, não enviesamento de dados, ou como que os dados podem ser enviesados, como que os gráficos podem ser manipulados. Depois eles passam para uma outra fase que tá bom, agora vamos criar nós mesmos os nossos próprios websites. Vamos entender como um design pode manipular uma imagem, como uma imagem que a gente entende ser de uma forma pode ser manipulada para passar uma outra perspectiva. Agora, tem algo que a gente não pode deixar de dizer. Quando a gente fala de análise de desinformação, a gente está falando, antes disso, de premissas, de valores éticos e morais que são do certo e do errado, da verdade e da mentira. Isso tudo, gente, é estabelecido antes das instituições, antes das escolas chegarem, antes dos governos decidirem políticas X, Y, Z, dentro das famílias, né? Então, eu acho isso muito fundamental. Isso tudo que a gente está vivendo hoje, de aceitar a desinformação como algo verdadeiro, ou de não conseguir criticamente entender que a gente está sendo levado a entender algo, que aquilo não é possível de acontecer de verdade, né? É porque, na verdade, essa relação entre certo e errado, verdade e mentira, talvez precisasse ser de forma mais trabalhada num primeiro contexto, no contexto inicial, que é ali dentro de casa, dentro da família de origem. E eu fiquei pensando, seria talvez por isso, porque as pessoas confiam umas nas outras, que a Finlândia é considerada um dos países mais felizes no mundo? É interessante a gente pensar que novas alfabetizações, por exemplo, a alfabetização midiática, a alfabetização informacional multiplataforma, é de fato uma forma da gente investir na nossa própria felicidade futura. Pensei sobre isso. O que vocês acham?